Olá, tudo certinho com vocês por aí? No vídeo de hoje, venho trazer para vocês mais um vídeo sobre o cinema e o direito do trabalho. Hoje vamos falar sobre o filme O Diabo Veste Prada. Esse filme revela os bastidores do universo fashion, particularmente os mecanismos que regem os editoriais de moda. No filme, o enredo gira em torno da arrogante Miranda Priestley. Na trama, Miranda é interpretada magistralmente por Meryl Streep, que trabalha na revista Runaway. Submetendo e humilhando seus funcionários e todos que no mundo da moda a temem, que se submetem a ela, uma vez que a editora parece comandar de seu trono o destino de todos, o que ora se configura como assédio moral nas relações de trabalho. Por isso, se você quer saber mais sobre o assédio moral nas relações de trabalho, não sai daí, fica com a gente até o final. Mas antes de começar esse vídeo, já dá aquele like rapidinho aí e se inscreve no nosso canal. Se por acaso você ainda não for inscrito, clica aí do lado, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Já fez? Tô só observando. Então vamos pro vídeo. Se você já assistiu o filme, já sabe do que eu estou falando, mas se não viu ainda, pode assistir que vale muito a pena. Andrea, vivida por Anne Hathaway, é a jornalista recém-formada em busca de uma oportunidade de trabalho. Trazendo inúmeras expectativas e um total desconhecimento da esfera da moda, ela vai para Nova York e, sem imaginar o que a aguarda, é contratada para atuar na Runaway. Todos torcem o nariz para ela. Não só Miranda, mas suas próprias colegas de trabalho também a humilham da mesma forma como a chefe a despreza. Inicialmente, Andrea se recusa a adotar os valores e a aparência daqueles que ela denomina de clackers, que é o barulho que os saltos fazem quando caminham. Por seguirem rigorosamente os padrões de moda, incluindo sapatos com os saltos mais altos do mundo. Miranda, porém, não facilitará a sua vida, e nem a sua primeira assistente, Emily, que tenta desde o início sabotar sua tentativa de conseguir um emprego na revista e tenta ser um clone da chefe em relação aos colegas de trabalho. Tanto Miranda quanto Emily transmitem a Andrea os piores encargos. Mas gradualmente a garota vai conquistando a confiança da poderosa editora e ultrapassando o potencial de Emily. Mas a jornalista paga um alto preço por sua transformação em uma clackers. Perde seu namorado e seus amigos, pois não a reconhecem mais, tendo em vista que a menina vive apenas para as exigências de sua empregadora. Percebem como o assédio moral interfere na vida pessoal do empregado? Andrea, para poder manter o seu trabalho, acaba deixando seus relacionamentos pessoais de lado, vivendo unicamente para as imposições do trabalho. É justamente nessa esfera que o trabalho não pode interferir. Cada esfera é separada e deve ser respeitada. Por isso é tão importante o cumprimento de uma jornada correta de trabalho, dos intervalos para alimentação e descanso, entre outros benefícios que devem ser respeitados, para que o empregado tenha seu emprego e individualidades respeitados. Porém, não é o que ocorre no caso apresentado pelo filme, pois, primeiramente, já observamos a implicância com as roupas da empregada, com o estilo da mesma, o quanto ela come. Esse comportamento pode gerar inúmeros problemas ao empregado, pois é natural que o mesmo tente se adequar à empresa, pois tendemos a ser aceitos. O assédio moral é uma prática relativamente antiga, contudo foi aceita na Justiça do Trabalho em 2004, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a qual determinou que as ações que buscassem indenizações por danos morais nas relações de trabalho seriam julgadas pela Justiça do Trabalho. O que verificamos é que a busca do lucro, acima de tudo, viola a dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho. Os sentimentos gerados como medo e insegurança são efeitos da globalização que facilitam a manipulação do empregado. Nas relações de trabalho, não é incomum verificarmos trabalhadores que sofrem com agressões e humilhações por seu empregador, assédio moral vertical, ou ainda por seus colegas de trabalho, assédio moral horizontal, como verificamos no tratamento despendido por Emily a Andrea no filme. Tal atitude atinge a vítima, desestabilizando esta com o próprio ambiente de trabalho,
forçando o empregado, em muitos casos, a chegar a desistir do emprego, pedir demissão por não aguentar mais as atitudes impostas à sua pessoa. Atualmente, o assédio moral no âmbito das relações de trabalho é alarmante, pois causa graves consequências ao empregado e à sociedade. O ambiente do trabalho é um conjunto de condições existentes no local de trabalho, relativos à qualidade de vida do trabalhador. O artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, fala sobre o meio ambiente do trabalho, esse que pode ser conceituado como conjunto de fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que, interligados ou não, estão presentes e envolvem o local de trabalho da pessoa. O trabalho é direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição Federal, sendo que os empregadores têm o dever jurídico para assegurar a saúde, a segurança e o bem-estar dos seus trabalhadores. Convém ressaltar que o empregado se submete às ordens de seu empregador, contudo o poder diretivo do empregador não pode ceder os limites, sob pena de ofender a dignidade da pessoa humana. O assédio moral imposto à pessoa no ambiente de trabalho, por qualquer que seja a razão, gera danos morais, passíveis de indenização, pois a referida prática pode causar uma série de problemas ao empregado, desde estresse, depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e de sono, insegurança, aumento de pressão arterial, medo, crises de pânico, alcoolismo e até mesmo suicídio. Apontamos assim os pressupostos para que a conduta praticada seja tipificada como assédio moral, sendo elas a prática grave e intensa imposta à pessoa por longo tempo com a intenção de causar dano psíquico ou moral à vítima. Infelizmente, existem os assediadores profissionais, aqueles que batem o olho na presa e daí em diante passam a infernizar a vida daquele empregado, impondo ao mesmo uma perseguição. Algumas vítimas tremem só de ouvir a voz do assediador chegando ao trabalho ou se aproximando de sua mesa, por exemplo. A avaliação da referida conduta somente poderá ser realizada através do caso concreto, até mesmo porque o ser humano reage de maneiras diferentes uns dos outros a qualquer investida do empregador ou preposto. O assédio moral pode se apresentar de várias formas. Em alguns casos, o empregador vem a impor ao empregado uma ociosidade forçada. Ao empregador, sabemos que incumbe a obrigação de distribuir o trabalho, que deve ser desenvolvido por seus empregados, não podendo impor a nenhum deles qualquer espécie de ociosidade forçada, ainda que sob o pagamento de salário, sob pena de colocar o obreiro em situação vexatória e submetido ao crivo de comentários maldosos, além de lesivos ao seu patrimônio moral. Casos, por exemplo, em que o empregador coloca o empregado em uma salinha de vidro, sozinho, sem nada para fazer, e ele fica no local que os outros colegas denominam de aquário. Ou ainda colocam o empregado sentado virado para a parede, sem nada para fazer, para que todos comentem aquela situação vexatória. Isso caracteriza assédio moral e gera direito à indenização por danos morais. Outra situação, o rebaixamento de função, ou a colocação do empregado em qualquer outra situação que lhe cause desconforto, que o ridicularize perante os demais empregados, constitui inequívoca agressão ao patrimônio moral e enseja a correta obrigação de indenizar por parte do empregador. O assédio sexual é outra forma de assédio moral. Indiscutivelmente, o ambiente de trabalho acaba aproximando as pessoas. Contudo, existem casos em que o relacionamento afetivo pretendido por um dos trabalhadores ou pelo empregador não é correspondido pelo outro, gerando consequências na vida pessoal dos envolvidos e de maneira significativa no mundo laboral. Aliás, quando esta circunstância se dá entre trabalhadores de níveis hierárquicos diferentes, essas pessoas que têm o poder de decidir sobre a permanência ou não da outra no emprego, como também de influenciar nas promoções ou na carreira da mesma, temos que a situação gera humilhações, insultos e intimidação do subordinado, notadamente quando a conduta do assediante se traduz em pressões ou ameaças. Sem dúvida que o assédio moral causa um prejuízo muitas vezes irreparável ao empregado, e esses atos do empregador devem ser coibidos. No entanto, é importante frisar que a prática do assédio moral está pendente de previsão em legislação específica. Atenta contra inúmeros direitos positivados em nosso ordenamento jurídico, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas e o direito à saúde, em específico a saúde mental, tal como constam nos artigos 1º, inciso 3º, 5º, inciso 10º e 6º, todos da Constituição Federal. Importa salientar que a reparação do dano moral tem por objetivo compensar o lesado pelo prejuízo sofrido, de modo que lhe assegure confiança, equilíbrio e conforto moral para o retorno à atividade laboral, conforme o entendimento do TST. Além disso, os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil também apontam
condições para o dever de reparar o dano. Com relação à fixação do valor da indenização, tem que se levar em consideração uma série de circunstâncias, entre elas a condição do ofensor, o local onde ocorreu o fato, a extrapolação desse em relação a terceiros e principalmente não se pode permitir que o valor estabelecido importe na insolvência do ofensor, como uma loteria para o ofendido. A dignidade, como valor inerente à pessoa, é inalienável e irrenunciável. Ressalta-se que uma das maneiras pelas quais se poderá coibir o assédio moral no trabalho relaciona-se diretamente à indenização a ser percebida pelo agredido. Desse modo, deve haver um ressarcimento do assédio moral. Esse valor é estipulado para desestimular novos casos, para que esse empregador não venha humilhar outros empregados. Por conseguinte, a fixação de um valor pecuniário compatível com o dano sofrido pela vítima servirá de óbice para a prática de novas infrações por parte do empregador. Vale lembrar que o montante fixado deverá representar um valor suficiente para inibir futuras práticas dessa conduta lesiva. Assim, é certo que caberá à Justiça do Trabalho repelir esse comportamento através de medidas punitivas. A Constituição Federal, além de ter o princípio da dignidade humana como fundamento da República e finalidade da ordem econômica, assegura um meio ambiente de trabalho sadio. Além de proteger a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, entre outras, com a possibilidade de ressarcimento do dano moral. Ademais, nossos tribunais já são pacíficos no sentido de indenizar a prática de assédio moral. O quantum indenizatório variará para cada caso, em virtude da situação concreta, e, se possível, levando em consideração o salário do empregado multiplicado por fatores diversos. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos. Além do que, essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, o que, por certo, reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.